É, a câmera tá bem doidona mesmo. Tá bem doidona. Eu vou tentar ver de novo aqui, vamos ver se vai. Sei nem se ela vai me aceitar. Você me aceita? Aceita. Aí. Eu vou atrás dela, tá? Se ela vier muito pra cá. Olha lá. Só mais uma coisa, vai. Juro por Deus. Ai, acabou a cadeira, né? Tem uma aí? Empresta aqui pra mim, please. Ih, acho que ela tem que fazer isso aqui, ó. Vem pra cá. Mais um pouquinho. Vamos ver se agora vai. Ela tá girando numa amplitude. Se eu aumentar a amplitude dela, ela vai mais. Vamos ver. Vamos ver se agora ela vem. Eu acho que agora ela me obedeceu. Vamos ver. Se ela vier até aqui agora, ela tá obediente. Ah! Ah! Ah, gente, sorry. A gente, como eu estava falando para vocês, antes eu conseguir ajeitar ela aqui, é, ela ainda tá meio marota. Olha lá. Ela tá meio marota. Aí. É, eu não vou poder me mexer muito, isso é bom. Né? Se eu não transpiro também. Gente, bom dia, sejam todos bem-vindos. A gente vai dar continuidade, então, ao conteúdo de química, pelo menos a primeira frente, na parte de compostos inorgânicos, ok? Na primeira parte desse estudo, parte um, a gente trabalhou basicamente ácidos e bases. Falamos de nomenclatura, falamos das forças de ácidos, de bases, como monta a estrutura, certo? Hoje, a gente vai pegar toda a parte de sais e provavelmente não vai dar para falar de óxidos, porque a sais tem bastante coisa para falar, tá? Então, a gente começa primeiro trabalhando sais e óxidos. O que vai acontecer na sequência dessa frente? Depois que a gente terminar a parte de compostos inorgânicos, a gente vai para as reações inorgânicas e depois vamos pegar toda a orgânica, tudo nessa frente, tá? Provavelmente vai ser isso que a gente vai fazer durante esse semestre. Fechou? Bom, como é que a gente vai definir sal? A gente pode falar várias coisas sobre sais. Então, isso que eu vou colocar aqui talvez não seja bem uma definição, mas são várias coisas que você precisa saber, ou seja, são propriedades de sais, tá? Bom, primeiro, eles são compostos iônicos. O que isso quer dizer? Ah, tudo bem, tem ligação iônica, mas tem mais coisas que a gente pode trazer de composto iônico para nossa lembrança. Todo composto iônico tem algumas propriedades, justamente porque é feito por ligações iônicas. A gente pode dizer que os compostos iônicos são sólidos na temperatura ambiente, ambiente. Que mais? De novo a pergunta. Qual é a geometria de um composto iônico? Cristal. Cristal. Isso já deu uma confusão danada. Tá. Ou seja, não é molécula. São aglomerados de cátions, aglomerados de ânions, formando uma estrutura totalmente padronizadinha. Tá. Além disso, composto iônico tem uma propriedade específica relacionada à condutividade elétrica. A gente pode fazer um composto iônico conduzir eletricidade em duas circunstâncias. Ou ele está na água, em água dissocia, e no estado fundido também está dissociado. Entende que o processo dissociar, ele se refere ao fato de você separar o cátion do ânion. Bom, eu posso fazer isso usando água ou usando calor. A gente falou bastante sobre isso. Ok? Isso aqui são propriedades químicas dos sais.
Como é que eu produzo um sal? Bom, de maneira geral, vários dos sais que a gente conhece, a gente encontra na natureza. Não é só o cloreto de sódio, mas, por exemplo, a gente encontra bicarbonatos, carbonatos, sulfatos, enfim. Então, de maneira geral, sais são compostos que eu obtenho da natureza. Mas eu posso produzir um sal em laboratório. E a reação mais simples para eu fazer isso é a neutralização, que boa parte da aula vai ser discutida em cima disso. Então, eu posso escrever assim, ó, podem ser obtidos por reações entre ácidos e bases. E bases, tá bom? E boa parte do que a gente vai discutir vai estar em cima desse ponto aqui. Que é uma reação famosa, reação chamada de neutralização, ela pode ser chamada de reação de salificação, tá? Ou até uma dupla troca, depois a gente discute os nomes. Outra coisa importante, gente, toda vez que eu vou reagir um ácido com uma base, eu vou produzir água e sal, isso acho que não é novidade para ninguém. Esse sal que a gente produz, ele tem um caráter. Existem alguns sais que podem se comportar em água como se fossem ácidos. Para um pouquinho aqui. Vamos refletir sobre essa frase. Tenham sais que em água se comportam como se fossem ácidos. O que isso quer dizer na prática? Qual é o principal efeito de um ácido na água? É a liberação de H+. Ele reduz o pH da água porque ele libera H+. O que eu estou dizendo aqui é que existem alguns sais que também fazem isso. Não só sais que liberam H+, como também sais que liberam OH-. Então a gente vai ver que o sal, embora seja um sal, ele pode se comportar como ácido ou base. Então, alguns sais, não são todos, tá? Alguns sais possuem caráter ácido ou básico. Ácido ou básico. Bom, esse ponto aqui, em particular, quem já é um pouco mais experiente sabe que o Enem gosta muito. Cobrar do aluno que ele conheça o caráter ácido e o caráter básico de algumas substâncias que não sejam necessariamente ácidos e bases. Por exemplo, sais. Tá? Então a gente vai falar bastante sobre esse ponto aqui. Beleza? Acho que de propriedade química, isso aqui é o mais importante. E aí uma outra coisa, né? Se são compostos iônicos e dissociam na água, eu vou chamar de eletrólito. Eletrólito. Tá? Beleza? Eu só não chamo isso aqui de ácido nem de base, porque não está no critério, ou seja, não libera necessariamente H+, e não libera necessariamente OH-, tá? Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar. Aqui uma propriedade química para a gente já poder entrar nos exemplos. Podem ser produzidos a partir de neutralizações totais ou parciais. Também vamos falar um pouco sobre isso. Tá? E aí, no finalzinho, gente, depois que a gente discutir todos esses tópicos aqui, tá? Isso aqui a gente já discutiu bastante, né? A gente vai falar mais sobre esses três aqui. A gente vai ter que também lembrar que, assim como ácidos e assim como bases, esses caras também podem ser classificados de acordo com a sua força. Vamos lembrar o que é o termo força para um eletrólito? O que é força para um eletrólito? Isso, é a capacidade que o eletrólito tem de na água liberar íon. Liberou íon. Quanto mais íons o eletrólito libera, mais forte ele é. Esse termo força, ele está associado à capacidade do eletrólito de conduzir corrente elétrica. Então, se o eletrólito dissocia muito fácil, ou ioniza muito fácil, se for o caso de um ácido, ele vai conduzir muita corrente elétrica. A gente discutiu isso também um pouco na aula de ácidos e bases. Então, no final, depois que a gente discutir tudo isso,
Eu vou colocar uma tabela, como a gente fez em base, sobretudo, dizendo, olha, esse ácido é forte, esse sal é forte, esse sal é fraco, tá? De acordo com a capacidade que ele tem de dissociar, beleza? Mas essa é a parte mais decorebinha. Vamos começar falando, acho que, das neutralizações. Neutralizações. Quando a gente estuda sal, eu acho particularmente a melhor maneira de você fazer isso é estudar por neutralização. Por quê? Quando você estuda neutralização, você aprende a reação, você aprende a montar o nome do sal, e ainda vou ensinar para vocês um truque para você descobrir o caráter do ácido, do sal. Desculpa, puta, esse sal vai ser um sal de caráter ácido ou vai ser um sal de caráter básico? Então, tudo isso eu consigo estudar só mostrando a reação de neutralização, tá? Bom, qual que é o princípio de uma neutralização? Tipo, o que é uma neutralização dentro da química? Uma neutralização acontece toda vez que um íon H+, que vem de um ácido, obviamente, vai reagir com o íon OH- da base para produzir água. Isso é neutralizar. A neutralização, especificamente falando, é uma reação de H+ e OH-. Ora, onde que entra o sal nessa parada? Pensa comigo o seguinte, olha, o H+, ele é proveniente de um ácido, certo? E o OH- é proveniente de uma base. Então veja, pensa comigo. Se eu tenho uma reação entre ácido e base, entre H+ e OH-, significa que o ácido e a base, para poderem reagir, eles vão ter que se separar. O ácido ele vai ionizar, liberar o cátion. A base vai dissociar, vai liberar o ânion, formando água. O sal ele vai se formar a partir da junção de quem? Vamos escrever aqui, ó. O sal é produzido pela combinação do cátion proveniente da base. Tudo bem a palavra proveniente, pessoal? Que vem de, tá? Então, o cátion da base vai se juntar com o ânion do ácido. Então, do cátion proveniente da base com o ânion proveniente do ácido. Espera aí só um pouquinho. Vou compartilhar a mesa com vocês, tá bom? Pensa o seguinte, ó. Eu vou formar um composto iônico. O cátion vem da base, o ânion vem do ácido. Se essa reação for feita dentro da água, ela tende a ser mais rápida. Por quê? Eu estou fazendo uma afirmação, tá? A reação de ácidos e bases em água acaba sendo muito mais rápida do que não, do que sem ser na água. Por quê? Porque os íons têm mais mobilidade. Se eu estou colocando ácido, se eu estou colocando a base na água, esses caras estão se separando. Então significa que lá dentro, para acontecer a formação do sal, eu preciso que o cátion e o ânion se unam, concorda? A união do cátion e a união do ânion vai formar o sal. Eu vou mostrar para vocês um exemplo disso, tá? Aliás, um não, vários, tá bom? Vamos começar com bem simplesinho. Ah, antes de falar isso, deixa eu falar uma coisa importante. Isso aqui a gente já usou um pouco, não sei se vocês vão lembrar, na aula de titulação. Tem várias coisas que a gente precisava fazer ali, que precisava montar uma reação com ácido, com base, tananã. É, observa que para você formar uma molécula de água, você precisa de um H+ e um OH-, ok? O que significa dizer, de maneira mais assim palpável, né, que a estequiometria entre os dois é 1 para 1.
que isso quer dizer? Que eles têm que reagir em quantidades iguais. Quando eu falo 1 para 1, pessoal, não significa que eu estou usando só um H mais e um H menos. 1 para 1 é uma proporção. Então, tipo assim, se você tiver uma reação usando 1 mol de ácido, 1 mol de H+, perdão, você vai ter que utilizar 1 mol de H-, OH- para formar água. Tudo bem? Isso é uma estequiometria. Essa estequiometria pode ser respeitada ou não, como a gente vai ver nos exemplos aqui. Tá? Vamos lá. Vamos escrever assim, ó, caso 1. Vamos chamar de neutralização total. Tá, o que é uma neutralização total? Uma neutralização total, como o próprio nome está dizendo, é uma neutralização onde todos os hidrogênios que vêm do ácido vão reagir com todos os hidrogênios que vêm da base. Então, todos os íons H+, do ácido reagem com os íons OH- da base. Vamos lá. Pronto. Aí, aqui é um momento, pessoal, bem oportuno para a gente lembrar coisas, tá? Então, eu vou bem devagar aqui. Não vou ter pressa, não. Vamos começar tentando lembrar coisas de nomenclatura, tá bom? Onde que normalmente a nomenclatura começa a dar problema? É no ácido. Geralmente da base não é problema, tá? Então aqui eu tenho, ó, reação do hidróxido de sódio, tudo bem? Hidróxido de sódio. Esse ácido aqui, gente, como que é o nome dele? Não é aquele que você está pensando, tá? Quer dizer, não sei se está pensando certo. Qual é o ácido mãe do enxofre? É o H2SO4. Esse é o sulfúrico, né? Quando eu perco o oxigênio, vira ouso. Então esse aqui é o ácido sulfuroso. Tá, guarda lá. Sulfuroso. Tá. Eu vou fazer uma neutralização total do ácido sulfuroso com o hidróxido de sódio. Se é uma neutralização total, eu tenho que pegar todos os íons do ácido H+, são dois, e garantir que esses dois íons tenham, cada um deles, um OH para reagir. Porque é isso que a definição está dizendo. Ó, neutralização total, todos os H+ reagem com os OH-. Professor, mas a base não tem dois OHs. De fato, isso aqui é uma base que tem só um OH por causa da carga do sódio. Tá bem? Se a base não tem dois OHs, a gente ajusta a estequiometria. Então, na hora de elaborar a reação, se ela for uma neutralização total, você vai ter que ajustar a estequiometria. Tá? Sempre vem a pergunta, então, antes de vir, eu já respondo. Professor, mas como é que eu vou saber se uma neutralização é total ou não? O exercício vai ter que te dizer. Vocês lembram que nas reações, não sei se vocês vão lembrar isso, mas lá antes das férias, lembra que quando a gente ia fazer uma titulação, a gente sempre balanceava? Nas titulações, ocorrem neutralizações totais. Isso já está meio que subentendido. Então aqui eu vou acertar o coeficiente para que eu tenha dois OHs e dois hidrogênios. Outra coisa que vale muito a pena a gente dar uma lembrada são as cargas, né? Porque tenta imaginar o seguinte: se isso aqui tudo tiver dentro da água, isso aqui tudo está ionizado, não está? Tudo está forma de íon. Qual que é a carga desse ânion aqui, ó, gurizada? Do sulfito. Esse é o 2-. Como que nós sabemos que isso aqui é 2-? Porque se ele está presente num ácido, ou seja, se ele está ligado com 2H+, ele precisa ter carga 2-. Tá? Isso é muito importante que você tenha essa mecânica já na cabeça. Tá. O H é +1, o sódio tem que carga? Mais 1.
Ou um mais ou mais um, tanto faz, tá? Então vamos montar a reação. Eu vou pegar 2 hidrogênios com 2 OHs e vou formar 2 águas. Faz a continha comigo aqui, ó. Pega um hidrogênio mais um OH. Deu uma água. Pega outro hidrogênio mais outro OH. Deu outra água. Tá bom? Mais. Agora vamos montar a fórmula do sal. Gente, se você fizer tudo isso aqui que eu estou falando, pensar no H+, pensar no OH-, tentar acertar as quantidades, você vai perceber que a fórmula do sal, ela brota do nada. Brota. Veja, na hora que eu juntei os OHs com hidrogênio, não ficaram 2 sódios lá dentro? Tem 2 N a mais. E eu tenho o SO3. Então eu vou escrever isso aqui, ó. O Na vai se juntar com o SO3 2 vezes, né? Porque só tem 2 NAs, para formar o sal. Esse é o sal. Tudo bem? Esse aqui é o nosso salzinho. Agora vamos dar nome para ele. Como é que eu dou nome para um sal? A nomenclatura de um sal, gente, ela vai seguir muito o padrão da base. Por que que toda base começa com hidróxido? O nome dela. Porque é o ânion dela. É o ânion. Hidróxido de sódio. Hidróxido de nananã. Todo composto que é iônico, ele tem esse padrão. Eu primeiro falo o ânion. Depois eu falo o cátion. Vocês estão entendendo? Então aqui eu vou escrever tananã de sódio. Tá bom? Tananã, que é o nome do ânion. Tá. Agora vamos lembrar o nome do ânion. É sulfato, sulfeto, sulfito, sulfoto, sulfuto. O que que é? Depende da terminação do ácido. Quando o ânion é originado de um ácido que termina em oso, o nome dele tem que terminar em ito. Mosquito teimoso, lembra do mosquito teimoso? Mosquito teimoso, mosquito teimoso. Ah, então se o ácido é oso, o ânion é ito. Então isso aqui fica ito de sódio. É muita coisinha, né? É muita coisinha. Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um? Eu vou judiar, tá bom? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar em dupla troca, né? Sei que alguns de vocês já estudaram isso. As reações de dupla troca são reações desse tipo aqui. O nome é bem sugestivo, né? Isso vai te ajudar a entender bastante o processo. A reação de dupla troca, ela tem qual característica? São sempre 2 eletrólitos. Estão entendendo o que eu estou falando? Pode ser um ácido com uma base, um ácido com sal. Aqui nós estamos usando ácido e base. Você tem 2 eletrólitos. Vai haver uma troca de íons. O cátion do primeiro eletrólito, que é o ácido, se junta com o ânion do outro eletrólito, que é a base. E vice-versa. Tá? Então, de uma forma muito simples, se você conseguir determinar as cargas aqui bonitinhas, você só troca o parceirinho e está tudo fechado. Quer ver? Vamos lá. Vamos para as cargas primeiro, vai. Eu quero saber a carga desse ânion aqui, ó. Todo mundo entende que isso aqui é um ânion? Como é que eu sei que isso é um ânion, gente? Ah, porque tudo que está do lado do hidrogênio. O cara é um ácido. Se ele é um ácido, tudo que está do lado do hidrogênio é o ânion. Tá. Qual que é a carga desse ânion? -1. -1. Tá. Agora vai na base. Ó, a base tem 2 hidroxilas, hein? Então esse maluco aqui
Esse maluco aqui, ele tem que carga? Aí, 2 mais. Eu quero fazer uma neutralização total. Se eu quero fazer uma neutralização total, quer dizer que eu tenho que garantir que H e OH estejam na proporção de 1 para 1, certinho. Bom, a minha base tem 2 OHs para reagir. Ela é uma dibase. O meu ácido não tem 2 OHs. 2 hidrogênios, perdão. Então eu venho aqui e coloco 1, 2. Tá vendo? Eu só troquei um exemplo aqui, ó. Aqui era um ácido com 2 hidrogênios com uma base com 1 OH. Aqui era o contrário. 2 para 1 ou 1 para 2. Tá? Bom, 2 águas. Vê se faz sentido. 2 águas. Mais. Agora eu vou montar a fórmula do sal. Devagar. O sal, ele tem o cátion, que é o cálcio. 2 mais. Beleza. O ânion é menos 1. Nós colocamos um 2 aqui para acertar os hidrogênios. Então, esse 2, ele não vale só para o hidrogênio, ele vale também para o íon ClO4. Então, na hora que eu formar o sal, tudo vai se juntar. Eu vou juntar o cálcio com 2 desse ânion aqui, ó. 2. Então, eu faço isso, ó, gente. Abre e põe assim, ó. Um, tá? Aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Agora volta. Essa base é tranquila, né? Hidróxido de cálcio. Agora vamos para o ácido. Bom, com cloro, eu tenho o clorídrico, que não é, né? O clorídrico. Aí eu tenho os oxiácidos de cloro. Os oxiácidos que tem o cloro. Eu preciso lembrar do mãe. Se eu lembrar o mãe, os outros eu mato. Qual é o ácido mãe do cloro? É o HClO3. Esse é o mãe. Tudo bem? Ah, mas eu não lembro. Tem que lembrar. Senão você não consegue dar o nome para esse aqui, ó. Tá, mas por que precisa lembrar desse, Danilo? Porque o nome desse aqui é Ico, não é? O mãe é o Ico. O ácido mãe tem o nome terminado em Ico. Aí eu olho para o mãe e olho para o ácido que eu estou querendo dar nome. Se ele tem um oxigênio a mais, ele é per-ico. Então esse é o ácido perclórico. Perclórico. Tá bom? Agora, lembra do poema? Mosquito teimoso. Te mato, te pico. Te mato, te pico. Ó, o ácido não termina em ico? Então o ânion vai terminar em ato. Então o nome desse monstro aqui. Alô, alô, alô. É perclorato de cálcio. Fala, Duda. Perdão. Ah. Você pode pensar disso, você pode pensar nisso. O per, na verdade, a regra mais certa mesmo desse per significa mais. Tá? O prefixo per. Aliás, olha que interessante, você falou desse per, agora eu lembrei. O que significa a palavra perdoa? Perdoa. É o mesmo princípio do per, mais do que doar. Esse per significa que o cloro na molécula ele está com o maior NOx que é possível para ele. Só que o que acontece? O NOx do cloro ele vai depender muito de quantos oxigênios tem na molécula. Por exemplo, se você pegar esse HClO3, pegar o HClO, que é um outro derivado, e se eu pegar o HClO4, claro que você percebe que o oxigênio muda. Mas olha que interessante, o NOx vai mudando. Olha que louco. Quando o cloro está sem hidrogênio, está sem oxigênio, que é o ácido clorídrico,
O NOx dele vale quanto? -1. Esse é o menor NOx que o cloro pode ter na vida dele. Nos ácidos é o menor, sem dúvida. Quando eu vou para esse aqui, ó, ele já vai para +1. Quando eu vou para esse aqui, ele vai para +5. E quando eu vou para cá, +7. Tá? Então, o PER, ele está ligado a isso, mas que diretamente tem a ver com isso aqui. Por isso que a gente ensina, eu gosto de ensinar assim, só que é muito mais foda de você saber. É muito melhor você pensar assim, vai pelo oxigênio. Qual é o máximo de oxigênios que o cloro pode ter? 4, então esse vai ser o PER. Tá? Aí você pode falar assim, professor, mas porra, como é que eu vou saber que pode ser 4 oxigênios? Aí eu vou ser obrigado a lembrar outra coisa. Vem cá. Por que que o cloro forma tanto oxiácido diferente? Por quê? Vum, dativas. Então, tipo, isso aqui é o cloro, ok? Põe um O aqui e um H. HCl, ó. HCl, ó. Bota um outro aqui. HClO2, HClO3, HClO4. Tá? Então, os elementos que têm essa capacidade, e na aula a gente até falou do bromo, do iodo, que também formam esse tipo de ácido, é por causa disso. Tá? Beleza? Tá, que mais? Oi. Diperclorato? Como assim diperclorato? Ah, entendi, não pode. Não pode. Sabe por que não pode? Porque a regra de composto iônico é única. Não existe regra de nomenclatura para sal e para base. Existe regra de nomenclatura para composto iônico, tá? Porque se eu for colocar diperclorato de cálcio, eu vou ter que colocar aqui assim, ó, dihidróxido de cálcio. Que aí seria o mesmo padrão, tá? Beleza até aqui? Então, assim, neutralizações totais dizem respeito a esse tipo de processo. Agora veja, na prática, quando eu falo na prática, eu estou falando na prática mesmo, no laboratório. Como que eu faço isso acontecer? Bom, se eu quero fazer uma neutralização total, eu tenho que atentar para a estequiometria. Ok? Isso significa, por exemplo, que quando eu vou reagir sei lá, quando eu vou fazer uma neutralização total de um ácido como esse, eu preciso colocar o dobro de base. Então vamos supor, você vai fazer a reação no laboratório. Você vai lá e pega meio mol disso aqui. Vai lá, calcula quanto que pesa meio mol, deu tantos gramas, vai lá na balança e pesa. Meio mol. Se você quer uma neutralização total e pôs meio mol de ácido aqui, ó, você vai ter que colocar quanto de base? 1:2. Aqui é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui 1,5 mols disso. Sei lá, estou colocando 1,5 mols disso. Quanto eu vou colocar disso? Metade. Então, na prática, na vida real, você faz uma reação de neutralização total olhando para a estequiometria. Então se é 1:2, põe mais base do que ácido. Se é 2:1, põe mais ácido do que base. E assim vai. Agora, eu também posso fazer essas neutralizações parcialmente. Eu também posso fazer as neutralizações parcialmente. Então eu vou para o caso 2. Caso 2, neutralização parcial. Como assim descontar? Não, depende do contexto. Por exemplo, se o exercício fala assim para você, escreva a reação de neutralização mostrando os estados de todos os produtos e reagentes. Aí eu faria isso. Ele tem que ser explícito. Se ele não falar nada, não. Por exemplo, por exemplo, se essa reação não estiver sendo feita na água, eu não posso garantir isso. Agora, vamos supor que a reação, perdão, esteja sendo feita na água. Aí eu ponho assim, ó, H2O. E aí entra um negócio bem treta. Por quê? Eu ponho aqui o quê? O estado físico do cara. Quando é um ácido que está na água, eu vou escrever aquoso. Base, aquosa. Só que o que a gente vai discutir lá na frente, tá? Isso não agora.
Esse aquoso, gente, quando você escreve do lado de um ácido, ou quando você escreve do lado de uma base, isso aqui quer dizer mais do que aquoso. Isso aqui quer dizer que ele está dissociado. Dissociado. Aí aqui a água eu vou pôr líquido. E aí o sal eu vou colocar o quê? Depende. Depende. Se ele for um eletrólito forte, eu ponho a quê? Só que o que pode acontecer? Pode acontecer de, na reação de neutralização, eu formar um eletrólito fraco. Quando é um eletrólito fraco, aí eu vou botar o sólido aqui. Então, eu não queria entrar muito nessa discussão ainda, por conta desse problema. Mas, você não precisa escrever nada disso se o exercício não for claro na hora. Tá? Tomar cuidado, porque às vezes ele está sendo claro e você não percebe. Por exemplo, se o cara fala assim, escreva para mim a reação em solução aquosa. Pronto. Em solução aquosa. Aí eu ponho os estados físicos. Tá? Bom, vamos lá. Na neutralização parcial, pessoal, o que acontece? A neutralização ela é um processo que ela pode acontecer de várias formas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Na neutralização total, todos os H+, e OH- viram água. Na neutralização parcial, não. Na neutralização parcial, pode acontecer de alguns H+, ou de alguns OH- não reagirem. Vou mostrar para vocês isso. Peraí, vamos escrever um negócio aqui primeiro. O sal resultante apresenta na sua estrutura íons H+ ou OH-. Presta muita atenção nesta frase, porque isto costuma se confundir com outra coisa. O fato do sal ter na sua estrutura H+ ou OH- não quer dizer que o sal tem caráter ácido e básico. Isso aqui é uma outra coisa. Aqui nós estamos avaliando o seguinte, ó. Tá vendo esse sal aqui? E, presta atenção no que eu vou falar agora. Ele tem caráter básico, tá? Eu estou contando para vocês isso. Isso significa que se eu jogar esse cara na água, ele vai fazer o que com o pH dela? Subir. Ok? Então ele é um sal de caráter básico. Só que você olha na estrutura dele, ele tem H+ nele, preso aqui? Não. Tem OH-? Não. Então ele é um sal neutro. Só que é um sal neutro. Professor, eu não estou entendendo nada. Calma. Um sal neutro, ele tem esse nome que ele não tem na estrutura nenhum íon H+ preso, nenhum íon OH- preso. Mas, professor, isso pode acontecer de um sal ter H+ ou OH? Tem, pode. Quer ver um exemplo? Já vou direto no mais famoso. Tá bom. Vamos lá. Opa, espera aí. Deixa eu fazer assim. Fica melhor. Fica mais fácil. Pronto. Ó, eu quero reagir esse ácido com essa base. Esse aqui é o ácido carbônico. Esse aqui é o mãe, tá, gente? Carbono não tem mãe, tá? Não tem filho, aliás. Só tem um H2CO3. Então, esse aqui é facinho de decorar. Todo ácido mãe termina em ico. Então, ácido carbônico. Aí eu quero reagir com hidróxido de sódio. Se o exercício dissesse para mim, olha, vai fazer uma titulação, ou olha, eu quero fazer uma neutralização total, alguma coisa nesse sentido, eu colocaria um 2 aqui. Agora, essa reação, ela pode acontecer em outra proporção. Isso é uma coisa louca. A neutralização é uma reação muito especial. Por quê? Ela pode acontecer em proporções diferentes. Não precisa ser necessariamente a neutralização total.
Aí você fala assim, tá, Danilo, mas nesse caso, o que que eu faço então? Nesse caso, a gente não vai balancear a reação. A gente vai montar a reação respeitando os valores que o cara meteu aqui. Ah, então o cara meteu um e um ali? Então tá bom. Vamos fazer o que dá. Bom, o que que dá? Eu vou tirar o OH daqui e vou tirar o hidrogênio daqui, certo? Um hidrogênio só e não os dois. Um. Então eu vou formar uma água mais. Agora vamos raciocinar aqui. Se você tiver dificuldade de fazer esse raciocínio que eu vou fazer agora, escreve para você pensar. Olha para tudo isso. Se eu tivesse tirado os dois hidrogênios, o que que sobraria? CO3. Qual é a carga do CO3? Bom, o CO3, vamos fazer um rascunho aqui. Volta aí, rascunho. O CO3, ele é 2 menos. Mas para eu formar o CO3, eu teria que fazer uma reação 1 para 2 aqui, concorda? Então tá, não é o CO3. Se eu tirar só um hidrogênio, só um, eu tenho isso, ó. Ué, ué, ué. Certo? Devagar. Qual é a carga do CO3 mesmo? Menos 2. Qual é a carga do hidrogênio? Mais um. Se eu pegar o menos 2 do CO3 e o mais um do hidrogênio, quantos que dá isso tudo junto? Menos um, gente. Cuidado. Aí eu vou dar uma dica, tá? Se você não entendeu muito bem isso com clareza. Lá na aula de ácidos, em um dado momento, a gente falou sobre ionização em etapas. Lembra que quando um ácido tem vários hidrogênios, ele não precisa necessariamente perder todos? Quando um ácido perde todos os hidrogênios, ele sofre ionização total, o sal fica assim, ó. Agora, se eventualmente o ácido perder só um hidrogênio, esse ânion vai se unir ao cátion da base e vai formar o que dá, que é o NaHCO3, que acho que é o sal mais famoso que tem hidrogênio na fórmula. Tudo bem até aqui? Beleza. Esse sal não é neutro, porque ele tem um hidrogêniozinho perdido aqui na fórmula. Sabia que esse hidrogênio pode sair daqui? Ele pode. Ele pode porque ele é um H+. Ele só está preso aqui na estrutura. Ah, mas então por que ele não saiu? Por que você acha que ele não saiu? Pensa aí. Gente, porque não tem base para reagir com ele. Se eu colocasse mais base aqui, provavelmente esse hidrogênio sairia. Deu para entender? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando você quer neutralizar um ácido que tem vários hidrogênios, e você quer neutralizar ele totalmente, qual é a dica? Põe bastante base. Põe bastante base. Porque aí você consegue tirar os dois hidrogênios. Se você colocar uma quantidade de base 1 para 1, ó, você tem isso aqui. Quando um sal tem um hidrogênio na fórmula, a gente vai chamar ele de hidrogeno sal. Hidrogeno sal. Tá bom? E o nome dele? O nome dele também, a gente já discutiu isso também na aula de ionização em etapas. Você, para dar o nome para o hidrogeno sal, você vai ter que saber o nome disso aqui primeiro, ó. Esse ânion veio de um ácido cujo nome termina em ico, timato tipico. Então, isso aqui é o carbonato, não é? Carbonato. Tá. Se eu vou formar um íon, um sal, desculpa, que tem o carbonato, mas com hidrogênio, aí eu coloco hidrogeno, carbonato.
tá? Que popularmente a gente usa o bi, tá? Para essa substituição do hidrogênio, a gente pode colocar o bi, que é o que mais se faz, né? Tá? Então, esse aqui vai ser o sal hidrogeno carbonato de sódio. Hidrogeno carbonato de sódio. Tá aí, ó. Ou bicarbonato. E daqui a pouco a gente vai discutir a questão do caráter, tá, gente? Calma aí. Vamos primeiro se concentrar nessa questão do hidrogênio sal e do hidroxissal. Então, ó, eu vou falar algumas coisas aqui e ver se você, de acordo com o que eu estou mostrando aqui, você está entendendo o que eu estou falando, tá? Se não, para que eu explico de novo. Os sais podem ser produzidos a partir de neutralizações totais e parciais. Na neutralização total, o sal resultante é um sal neutro, porque ele não tem nem íons H+, sobrando, e nem íons OH- sobrando. Então eu vou chamar esse sal de sal neutro. Quando a proporção de H+ e OH- não está sendo respeitada, a gente vai ter formação de sais ou com íons H+, ou com íons OH-. Esse aqui é um sal que tem H+. Como é que eu produzi um sal que tem H+? A gente vai falar, olha, ele é produzido pela neutralização parcial do ácido. Tudo bem? Se a neutralização é parcial do ácido pela base, eu vou formar esse cara, que é o hidrogênio sal. Tudo bem? Beleza? Como se forma um hidroxissal? Vamos lá. Tá. Ali eu coloquei bicarbonato, né? Tá. Vamos pegar agora. Ó. Ah, uma outra coisa, tá? Que às vezes algumas pessoas perguntam. Não tem regra, tá, gente? Você tem que escrever primeiro o ácido ou a base. Ou a base e o ácido. Não importa. Tá? Aqui eu estou reagindo uma base com duas hidroxilas, que é o hidróxido de bário, né? Com o ácido mãe do nitrogênio, que é o ácido nítrico. Ácido nítrico. Tá. Se eu fosse fazer uma reação de neutralização total, o que eu deveria fazer com a estequiometria aqui, pessoal? 1:2. Vê se faz sentido. 1:2. Tá, mas eu quero fazer uma parcial. Então vai ser 1:1. Pronto. Tá, vamos lá. O ácido vai perder o único hidrogênio que ele tinha. Então ele vai formar aqui esse ânion aqui, ó. Como que chama esse ânion? I4, né? Esquece. I4. Então, nitrato. Nitrato. Tá aí. Beleza. Vamos montar aqui o produto. Eu vou tirar um OH, lembrando que o nosso bário, ele é da mesma família do cálcio, tá formando uma de base aqui, ó, tá? Então aqui é mais dois, tá bom? Só que o que que acontece? Como o ácido só tem um hidrogênio, a base só vai perder um OH. Um OH. Átomo vai formar aqui, gente. Isso aqui é mó louco, quer ver, ó? O bário, ele é mais dois. O OH é menos um, vai fazendo a conta. Se eu tirar só um OH, vai sobrar isso aqui, ó. BaOH. Assim. E isso tudo aqui com que carga?
mais 1. Tá? É mais ou menos assim, pessoal. Imagina que a molécula, vou fazer uma comparação meio idiota. Imagina que isso aqui é uma parede. Essa parede é feita de tijolinhos. Cada vez que você tira o tijolinho da coisa, você está tirando uma carga. Então, tipo, quando eu tiro o OH, eu estou tirando uma carga menos 1. Tudo que sobrou fica mais 1. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou juntar esses dois malucos, ó. Misericórdia. Tá? Primeiro o cátion, depois o ânion. Tá? Então fica assim, ó. Ba, parênteses, OH, NO3. Olha que bizarro que fica a fórmula. No caso de sobrar OH, é bem raro isso aqui, tá, gente? Se fosse para ver, eu não deveria nem estar falando sobre isso. Ó, por que é mais raro acontecer com OH? Porque esses ácidos sais não são muito famosos. Toda vez que sobrar um OH na estrutura do ácido, diferentemente do H+, ali, a gente bota um parênteses, tá? Primeiro você põe o cátion, com tudo junto, depois o ânion, tá? Esse aqui é um sal básico, um hidroxissal. A gente chama de hidroxissal. Tá? O hidroxissal é resultado da neutralização parcial de uma base. Tá? Para quem vai prestar os vestibulares, tirando o Enem, de UFGD, UFMS e afins, que é uma prova mais conteudista, vale a pena você lembrar só isso aqui, tá? Lembrar, olha, existe hidroxissal, existe hidrogenossal, porque às vezes é uma questão mais de nome. A Unemat também gosta, de vez em quando, de colocar algumas questões bem bobinhas, assim, o cara põe umas 3, 4 moléculas e pergunta o nome delas, tá? No Enem eu acho mais difícil isso aparecer. Agora, e o nome dele? Como que a gente dá nome para esse tipo de sal? Ó, quando era um sal que tem hidrogênio na estrutura, eu usava hidrogenofananana, né? Aqui, o OH, ele está no cátion, não está? Está no cátion. Tá? Embora ele seja um ânion, ele está preso no cátion. Então, eu tenho um sal, um cátion e dois ânions, certo? Como um dos ânions é o OH, eu vou escrever assim, ó. Hidroxi, nitrato. Então, você coloca primeiro o nome hidroxi mesmo, por causa do OH. Daí põe nitrato e aí de bário. De bário. Tá bom? Isso aqui, gente, é só prática mesmo, tá? Você vai praticando, onde costuma pegar um pouco, talvez seja a questão dos nomes, tá? Mas é prática. É uma coisa mais mecânica. Bom, gente, a segunda parte do assunto, isso aqui é a primeira parte, tá, de sais, que é a parte mais geral. A gente discutiu como eles são produzidos, mostrei alguns exemplos e discutimos a questão da nomenclatura. Só que quando esse assunto cai no vestibular, por exemplo, o Enem, que é uma prova mais contextualizada, é uma prova muito mais que envolve correlacionar coisas da sala de aula com a vida, né? Eles gostam muito de ir para o segundo ponto, que é o caráter do sal. Todo ano, como eu sempre falo na aula, todo ano vai cair um caminhão ou de ácido ou de base em algum riacho. Aí esse caminhão vai poluir o riacho e você vai ter que jogar alguma coisa para despoluir o riacho. Esse tipo de problema, gente, fiquem espertos, tá? Porque o Enem, ele não é muito. As questões não são muito diferentonas, né? Percebeu que uma coisa está contaminada, contaminando água, geralmente é um exercício de ácido e base. Se não for um exercício de concentração, que o cara pedir para você calcular alguma merda, ele vai falar: olha, o que eu posso jogar aqui para minimizar o impacto ambiental? O que eu posso fazer aqui para mitigar essas palavras que o Enem gosta muito, né? Geralmente é uma questão de ácido e base. O que acontece? Que ácido reage com base? Ok. Só que a experiência nos mostra que sais
também podem fazer isso. Sais podem reagir com ácidos e bases. Agora, para pensar um pouquinho. Se eu estou dizendo que um sal reage com ácido, quer dizer que esse sal tem caráter base. Se um sal reagir com uma base, significa que ele tem caráter ácido. Então, os sais, eles têm caráter. Então, nós vamos falar agora sobre o caráter dos sais. Caráter ácido-base de alguns sais. O que se exige de vocês aqui? Basicamente, duas coisas. Primeira, de alguma maneira você conseguir avaliar o caráter de um sal só pela fórmula. Então, vou bater o olho na fórmula. Sulfato de sódio, ele tá o caráter tal. Nitrato de cobre, é caráter tal. E, eventualmente, aí já pensando numa questão mais difícil, por que esse sal tem esse caráter? Como assim que um sal pode reagir com ácido, Então, são duas coisas que a gente vai discutir aqui, tá? Primeiro, de onde surge essa questão? Né? Como assim um sal pode ter caráter ácido e base? Isso acontece, vamos escrever aqui, ocorre devido à reação entre íons do sal e água. Então vamos lá, parte por parte. Quando eu coloco um sal na água, pode acontecer do pH mudar. Se o pH mudou, significa que o sal tem um caráter, ok? Se o pH subir, quando eu jogar o sal na água, se o pH subir é porque o sal tem caráter básico. Se o pH descer, é porque o sal tem caráter ácido. Por que isso acontece? Porque às vezes os íons do sal podem reagir com água. Os íons podem reagir com água. Que íons, Danilo? Ou o cátion ou o ânion. Por exemplo, olha para esse sal aqui, ó. Eu tenho cátion e eu tenho ânion. Pode acontecer disso aqui reagir com a água. Olha para esse outro sal aqui, ó. Tem um cátion e tem um ânion. Então pode acontecer dos íons reagirem com água. Vamos falar sobre isso, tá? Caso 1. Quando o ânion reage com água. O que acontece quando um ânion reagir com água? Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu pegar um sal famoso. Tenta dar um nome para esse aqui para mim, por favor. Esse aqui é eto, hein? Por que é eto esse aqui? Porque não tem oxigênio. Não tem oxigênio na estrutura. Então é cianeto de sódio. Então imagina o seguinte, ó, vai imaginando isso na tua cabeça. Imagina que eu peguei um pouquinho de água pura, tá bom? Água pura, pH 7. E aí eu vou colocar dentro da água um pouquinho desse sal. Peguei lá um graminha do sal e joguei na água. Ele é um sal que vai dissolver lá dentro. Então olha o que acontece com o bonitão aqui, ó. Percebe que agora eu estou colocando aqui, ó, que nem a Bianca tinha falado. Aqui eu tenho que colocar o aqui, pessoal, justamente porque a reação está acontecendo na água. Então, ó, peguei um copinho, imagina a situação, peguei um copinho e coloquei NaCN lá dentro. Na hora que eu coloquei o NaCN lá dentro, ele dissociou. Tá vendo? Então, agora lá dentro da água, você não tem NaCN. Você tem os cátions, Na+, e tem os ânions, Cn-. Olha o que vai acontecer.
Tá vendo esse ânionzinho maroto aqui, ó? O cianeto? Quando um cianeto encontrar uma molécula de água, vai acontecer uma coisa muito bizarra. Olha como eu escrevi água. Quero que você perceba aqui. Então, ó, o cianetinho negativo encontrou uma molécula de água. A molécula de água, a gente acabou de discutir ela aqui, ela foi formada por uma neutralização, concorda? Então você pode imaginar que a molécula de água ela tem um íon H+, e tem um íon OH-. Só que, obviamente, pessoal, esses dois íons estão ligados. Agora imaginem se o Cn- tivesse força suficiente para arrancar o H+ da água. O que aconteceria? Pensa nisso. Pensa no Cn-, ele é menos, atraindo um hidrogênio da água para grudar nele. Quando o Cn- atrai o hidrogênio da água, eu formo isso aqui, ó. HCN. Mais. E é aí que vem a mágica. Por quê? Se o Cn conseguir arrancar o hidrogênio da água, ele acaba quebrando a molécula de água. E na hora que ele quebra a molécula de água, ó o que acontece. Formei OH-. Essa reação, gente, ela está produzindo OH-. Se ela está produzindo OH-, eu não posso dizer que isso aqui tem caráter básico? Porque, afinal de contas, até aqui, né, o que a gente está levando em consideração como sendo base? Não é aquilo que libera ou gera OH- na água? Então, olha que coisa curiosa. O ânion foi capaz de quebrar a água em duas partes, reagindo com a água e deixando livre um íon OH-. Tá? Tá, peraí, professor. Então o que você está querendo dizer comigo? Eu estou querendo dizer o seguinte: se eu jogar esse sal na água, o pH daquilo ali vai subir, porque esse sal indiretamente está produzindo o quê? OH-. Então eu vou dizer que o cianeto de sódio tem caráter básico. Deixa eu falar, Sara. Então, tem várias perguntas em cima dessa tua. Vamos lá. Ah, vamos pensar algumas coisas aqui. Danilo, o CN ligou com a água, né? Com o hidrogênio. Mas o Na não pode ligar com o OH? Não. É aí que começa o problema. Como é que eu vou saber se o ânion liga ou não liga? Como é que eu vou saber se o cátion liga ou não liga? Primeiro, vamos nos concentrar no ânion. Primeiro, vamos tentar responder uma outra pergunta que é a seguinte: por que o Cn- consegue arrancar o hidrogênio da água? Eu estou dizendo isso pelo seguinte: se no lugar do Cn- fosse Cl-, isso não aconteceria. É aí que começa o problema do assunto. Não é todo o ânion que faz isso acontecer. Eu costumo dizer assim: um ânion, para conseguir tirar o hidrogênio da água, ele precisa ter muita afinidade com esse hidrogênio. Muita. E essa afinidade com o hidrogênio, ela tem a ver com uma outra coisa que a gente chama de força. Por exemplo, olha para essa. Vê se você já tem percebido isso. O CN reagiu com a água e produziu OH-, até beleza. Mas vocês repararam que ele produziu um ácido também? O que chama esse ácido? Cianídrico. Aí, professor, mas se ele produziu um ácido, como é que o senhor fala para mim que o meio está básico?
Gente, quem deixa um meio ácido não é o ácido, é o H+. Se eu estou produzindo um ácido como esse, por que eu estou falando como esse? Ele é um ácido fraco. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando esse ácido formar, ele não ioniza nem fudendo. Nem fudendo. O cianeto, ele só conseguiu grudar no hidrogênio porque o produto daquilo é um ácido fraco. Por exemplo, se o cloreto tentar grudar no hidrogênio, por que essa conta não fecha? Por que o cloreto não se une com o hidrogênio? Porque a união do cloreto com o hidrogênio vai formar o quê? HCl. E o HCl é um ácido forte. E ácido forte gosta de ionizar. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: tem íons que grudam no hidrogênio e não soltam mais, e tem íons que não grudam no hidrogênio, nem fudendo. Percebe qual é o problema do assunto? Tá? A gente vai discutir isso, vai ter vários exemplos aqui, a gente vai comentar mais ainda. Fala, Manu. Sim. Ele é um sal neutro, ou um sal que veio de uma neutralização parcial, mas que em água ele tem um caráter básico. Isso mesmo. Tá? Vamos pegar mais alguns exemplos. Vamos lá. Deixa eu só colocar uma anotação antes aqui para passar para outro exemplo, porque eu acho que isso vai ajudar vocês na hora de estudar. Vamos tentar explicar o que aconteceu aqui de forma escrita para que você internalize o conceito. O íon Cn-, o íon Cn-, é proveniente de um ácido fraco. Lembrando que isso é uma coisa que a gente comentou também no finalzinho do primeiro semestre, que o que a mensagem ácido fraco também nos passa? É um ácido que tem dificuldade para se separar. Então, se eu tenho o íon CN, que é proveniente de um ácido fraco, então, o íon CN é proveniente de um ácido fraco e, vírgula, portanto, captura íons H+, não ionizando. Tá? O íon que vai capturar o hidrogênio, ele precisa capturar o hidrogênio e não soltar mais. Não adianta ele capturar e depois separar. Só que justamente o problema é esse. Dependendo do ânion que tiver lá dentro, ele captura e gruda. Na hora que ele grudou no H+, ele acabou liberando o quê? O H-. Tá? Agora, tem íons, repito, que não vão fazer isto. Professor, como que você sabe que o Cn- captura H+? Então, o Cn- é sequestrador de H+. Todo ânion sequestrador de H+, vai produzir uma solução alcalina. Todo ânion sequestrador de H+, quando for colocado em água, produz uma solução alcalina. Então, ó, Cn- é sequestrador de H+, vírgula, isto é, vírgula, em solução aquosa, gera meio alcalino.
Tudo bem? Fracas. Sim, sim. Toda vez que você bota um ácido fraco no tampão, a base vai ajudar ele, tá? Tanto para ácido fraco e o seu sal, como para base fraca e o seu sal também, tá? Então, ó, tem uma coisa aqui que você precisa guardar, gente, porque isso vai ajudar pra cacete a resolver questão. Para você saber se um íon é sequestrador de H+ ou não, o que que você precisa saber? Se esse íon vier de um ácido fraco, com certeza ele é sequestrador de H+. Se um íon for proveniente de um ácido fraco, ele é sequestrador de H+. Eu vou dar alguns exemplos famosos para gente, para vocês guardarem, que são esses que costumam aparecer, tá? Bom, já coloquei aqui o HCN, né? Cujo íon sequestrador é o cianeto, tá? Ele é um ácido fraco. Quer ver um outro íon muito sequestrador? Muito sequestrador é foda. O ácido carbônico é um ácido super fraco. Super fraco. Então eu tenho dois sequestradores aqui famosos. Sequestrador número 1, bicarbonato. E sequestrador número 2, carbonato. Tudo bem? Um outro ácido que de vez em quando costuma dar as graças no exercício é o ácido H2S. Como que chama esse ácido? H2S. Sul o quê? Fala, caraca. Tá, eu vou ficar de costa, vai, fala. Fala. Sulfídrico. E sem oxigênio é hídrico, tá, gente? É hídrico. Tá. Tira 2H desse maluco. Tira 2H. Como chama? Sulfeto. Sulfeto, cianeto, tá? Esses ânions aqui, ó, são excelentes sequestradores de H+. Ah, peraí. Nossa. Ó, como chama esse aqui? Eu sei que a gente não viu orgânica, mas eu sei que alguns de vocês vão saber. Quem que é esse ácido aqui? Esse é o mais famoso da orgânica. Esse é o acético, tá? Qual é o ânion proveniente da ionização do ácido acético? Qual é o ânion da ionização desse cara? O ânion é esse aqui, ó. Vocês lembram que a gente discutiu no final do semestre sobre o fato desses íons não, desses hidrogênios não serem ionizáveis? Lembra que a gente discutiu isso, tá? Esse ânion aqui ele é bem famoso, embora não seja diretamente ligado na inorgânica, né? É o ânion acetato. Acetato. Então, esse ânion também é um bom sequestrador de H+. Você tinha falado, né, do tampão. No tampão do nosso sangue, a gente usa esse. O bicarbonato ele é um íon muito. Aí você começa a entender também algumas coisas da biologia, né? Vocês lembram que, não sei se vocês chegaram a ver na biologia esse ano, é que o sistema tampão do nosso organismo, ele tem bicarbonato na constituição. E qual seria a função de um bicarbonato dentro do meu organismo? Bom, se o bicarbonato é um sequestrador de H+, provavelmente a presença dele no sangue evita que o sangue se torne muito ácido. Exatamente. Se você sofrer algum distúrbio metabólico, alguma intoxicação, algum evento que faça com que o seu organismo produza muito H+, que é o que a gente vai chamar de acidose, esse sistema tampão começa a produzir o bicarbonato para tentar neutralizar o pH do sangue, para voltar ao pH original, tá? Beleza? Ahn, agora eu vou pegar um exemplo prático, porque isso também pode cair na forma de exercício. Quais são os medicamentos que a gente usa para combater a acidez estomacal? Isso é uma questão que sempre aparece em vestibulares. A gente pode, para acidez estomacal, a gente pode usar de dois tipos de medicamento.
Na verdade, tem vários tipos, mas dois mais práticos, né? Ou você toma o leite de magnésia, que é famoso, ou você toma sal de frutas, certo? Então, vamos falar um pouquinho dos dois casos para a gente comparar as situações. O que é o leite de magnésia? O leite de magnésia é uma suspensão formada por MgOH2, tá? Hidróxido de magnésio. Vocês lembram que, quando a gente falou de bases, a gente falou que são poucas as bases. Deixa eu ficar aqui desse lado, pessoal de casa. Quando a gente falou de bases, não sei se vocês vão lembrar, a gente falou que poucas bases são solúveis em água. Só da família 1A, sódio, lítio e tal. Essa base, ela não é solúvel. Então, quando você vai na farmácia, por exemplo, e compra o leite de magnésia, você vai ter uma suspensão. São vários glóbulozinhos de hidróxido de magnésio, que é uma base fraca, e você vai ingerir. Muito bem. Quando essa hidróxido de magnésio chega lá no seu estômago bonitão, ele se depara com a sua solução de ácido clorídrico. É isso que dá acidez para o estômago. Se o seu estômago, se você está sentindo desconforto de acidez, que é uma espécie de ardência, é porque provavelmente seu estômago está produzindo muito desse ácido. Então eu vou diminuir a quantidade do ácido lá dentro usando a base. Ok? Vou formar Mg. Aí V. Você está tomando uma quantidade de ácido de leite de magnésia. Ela vai neutralizar o ácido totalmente. Então eu vou ter isso aqui, ó. 1/2. Vou formar MgCl2 mais água. Uma reação de neutralização. Eu usei uma base fraca para reagir com ácido e formei sal e água. Vocês já ouviram falar que leite de magnésia dá caganeira? Laxante? Por que é laxante, vocês sabem? É isso aqui, ó, que dá o efeito laxativo. O que acontece? Esse sal que é produzido lá dentro, ele absorve água para um caralho. Para um caralho. Ele é muito higroscópico. Então você ingere o medicamento, aquilo vai para o intestino e forma o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio, que está no seu bolo fecal, ele vai absorvendo muita água. Então aquilo fica com muita água e aí a pessoa sente aquela sensação de desinteria mesmo, tá? Ele tem esse efeito laxativo por conta da absorção de água por esse sal aqui no trato lá do intestino. Agora veja, eu não quero tomar leite de magnésia, não quero. Eu quero tomar sal de frutas. Bom, o nome sal de frutas é justamente porque aquele é um sal. Na verdade verdadeira, o sal de frutas é uma mistura de vários sais, tá? Um desses sais é esse aqui, o outro é esse aqui, e o outro é um outro sal chamado citrato de cálcio, de sódio. Depois eu boto a estrutura dele, mas não precisa agora. Tá? E pelo menos isso aqui vai ter lá dentro, tá bom? Aí o que eu faço? Eu vou ingerir o sal de frutas, né? O que se recomenda? Que você põe um pouco na água e manda para dentro. O que acontece? Eu vou escolher um deles aqui, tá? Olha para esse sal aqui, ó. Bicarbonato de sódio. Vem aqui, devagar. Ó, o bicarbonato, ele é um sequestrador de H+. Professor, como você sabe que o bicarbonato é um sequestrador de H+? Porque ele é proveniente de um ácido que é fraco. Percebe que aqui nós precisamos da nossa memória, porque se eu não lembrar que determinado ácido é fraco, eu também não lembro que o ânion dele sequestra H+. Tá bom, lembrei que o bicarbonato sequestra H+. Então o que vai acontecer? Na hora que o bicarbonato entrar em contato com a solução ali do estômago, o que ele vai. Primeiro que ele já na água ele já começa a reagir. Se eu ponho o bicarbonato na água, ó, primeiro o bicarbonato dissocia. Então isso aqui acontece primeiro, ó. Aqui, aqui.
Aqui, ó. Ó. Dissociou. Isso aqui acontece quando eu coloco lá no copo com água. Copinho com água, tá? Aí, beleza. Esse ânion aqui é o nosso sequestrador de H+. Então, ele vai reagir com a água. Então, o bicarbonato vai reagir com a água. Aqui, ó, você não precisa escrever assim, tá? Eu gosto de escrever assim porque eu acho que fica mais fácil de você entender. Por quê? O ânion, ele sempre vai grudar no hidrogênio. Ah, professor, mas por que, que o ânion gruda no hidrogênio? É simples. O hidrogênio não é a parte positiva, pessoal. Se o hidrogênio é a parte positiva, ele vai grudar aqui. Vai formar o quê? H2CO3 e OH-. Tudo bem? Olha o que aconteceu com o sal de fruta quando você colocou ele no copinho. Por isso que eles falam assim, ó, coloca o sal de fruta, deixa dissolver e toma. Por que, que é importante você deixar o negócio dissolver? Para reagir com a água. Porque quanto mais tempo você deixar ele dissolvendo ali, mais OH ele libera. Então, na hora que você tomar o sal de frutas, você está tomando uma solução básica. Aí a Unicamp, bonita, pergunta para a gente assim, por que, que quando você toma sal de fruta, você arrota? Cadê o gás aqui? Cadê o gás? Onde está o gás? O gás está aqui, ó, gente. Essa substância aqui, ó, que se forma lá dentro do seu estômago, ela é instável lá dentro. Instável. Isso significa que na hora que o seu organismo está produzindo aquela substância, ela já vai sofrer uma outra reação para produzir outra coisa. E nessa outra coisa vem CO2 e água. E aí o gás que você está eliminando ali no arroto é o CO2. Tá? Beleza? Por isso o bicarbonato de sódio é conhecido como antiácido. Tá? Oi. Que é o carboxílico. É o carbo... Não, é peraí. O carbônico é o mãe, isso. Carbônico, não é carboxílico. Porque o carboxílico vai para orgânica, tá? Para que mais serve bicarbonato? Desodorante. Desodorante. Anti-sovaco. Hum, não sei que desodorante que vocês usam, gente, mas tem uns desodorantes que você usa, parece sair um pozinho dele. Já repararam isso? Fica um pozinho ali. Esse pozinho ele tem várias coisas, tá? Duas delas são importantes pra gente aqui. Uma é o bicarbonato de sódio e a outra é o alumínio. Tem, tem alumínio no desodorante, tá? O alumínio é a substância que impede você de transpirar. São microesferas de alumínio que grudam no poro e tampam o poro. Por isso você não respira pelo sovaco ali. Você não faz aquela transpiração característica, tá? No caso do antiodor, como que funciona? Vamos escrever aqui. Antiodor. Por que que o nosso sovaco tem cheiro de CC? Porque nós produzimos a gente tem na nossa pele, vocês sabem disso melhor que eu, glândulas sebáceas, que produzem literalmente sebo, gordura, para manter a pele hidratada. Isso é um processo fisiológico. Essas substâncias, elas são produzidas no corpo inteiro. Mas, obviamente, a gente tem glândulas maiores aqui. Quando você fica com o braço muito tempo fechado aqui, numa condição de temperatura razoavelmente alta, 36, 37 graus, e escurinho, adivinha o que acontece aqui? Bactéria. As bactérias pegam o sebo e transformam em ácido graxo. Vocês sabem o que é um ácido graxo? Hã? Um ácido graxo, gente, é um ácido carboxílico de cadeia longa, tá? É o que dá o cheiro, basicamente. Você tem vários tipos de ácidos graxos.
Tá? Por exemplo, tem o ácido butírico, que tem cheiro de manteiga rançosa, tem o ácido capróico, que tem cheiro de leite de cabra, tem vários tipos dele. E é isso que dá o cheiro. Essa substância, além de tudo, ela é volátil. Por quê? Por que ela é volátil? Qual é a única resposta possível para por que ele é volátil? Interação intermolecular fraca. Simples. Interação intermolecular fraca. Tá? Mas como é que você sabe, professor? Ué, se o cara está falando que é volátil, só que deve ter interação molecular fraca. E é isso que dá o cheiro. O fato dele ser volátil. Volátil. Muito bem. Vão reagir com desodorante. Mas, professor, o desodorante é feito de sal, né? É sal. O que eu tenho no desodorante? Bicarbonato. Olha o que vai acontecer, gente. Lembra que eu falei que o bicarbonato é sequestrador de H+? Tanto é que quando eu coloquei ele na água, ele sequestrou o hidrogênio da água. Agora, gente, pelo amor de Deus, pensa. Se o bicarbonato consegue sequestrar o H+ da água, vocês acham que ele não vai conseguir sequestrar esse hidrogênio aqui, ó? Vai. Então, o que acontece? Você passou o desodorante, tá cheio de bicarbonato ali naquela suspensãozinha. Com o passar do tempo, você vai produzindo essa substância aqui durante o dia. Para você eliminar a presença dessa substância no seu corpo de maneira constante, o bicarbonato vai sequestrando esse H+ aqui, gente. Esse H+ aqui, ó. Ele sequestra. Como se ele estivesse reagindo com a água. Então, se um dia você estiver numa situação de não ter desodorante e tiver bicarbonato de sódio em casa, esfrega no sovaco, que dá quase na mesma coisa. Claro que não vai ficar cheirosinho e tal, mas é a mesma coisa. Você pega um pouco de bicarbonato, esfrega e faz isso aqui, ó. Tem gente que costuma colocar limão no sovaco. Também tem essa lenda de que, coloca limão que tira o cheiro. Um pouco. Mas não é por causa do cheiro do limão. É porque no limão eu também tenho isso aqui, ó. Tem uma substância que atua mais ou menos como antiodor. Aí olha o que acontece. Aquilo que era cheiro de sovaco, agora virou isso aqui, ó. Ó. O sódio, quando o bicarbonato arranca o hidrogênio aqui, ó, ele deixa o oxigênio livre, não deixa? O sódio gruda aqui, ó. E aí eu formei o quê? Junto. H2CO3. Que vai formar CO2 e água. Dá para entender agora por que os desodorantes fazem propagandas do tipo fique livre de cheiro por 12 horas, fique livre de... É por causa disso. É por causa desse efeito aqui, ó. Tá? Antigamente, bem antigamente, gente, acho que você não é nem da época de vocês, aqueles desodorantes de plastiquinho, aquilo era só perfume. Não tinha nenhuma substância química. Aquilo ali tinha o perfume e álcool, basicamente. Então você passava, na hora, beleza. Só que depois de 1 a 2 horas, fica aquele cheiro de novo. Esse tipo de proteção ele é uma proteção a longo prazo. Tá? Beleza? Isso é o que um sal básico pode fazer, tá? Fala. Ah, também tem esse uso ainda, né? Puta! Peraí, vamos colocar esse uso. Ele não tem muito a ver com isso, mas tem a ver com o vestibular. Do fermento, né? Fermento. Meu, bicarbonato é foda, né? O que acontece quando você aquece o bicarbonato, gente? Isso aqui eu não vou entrar muito no detalhe, só para não deixar isso passar batido, porque a gente vai falar sobre isso depois. Os carbonatos e os bicarbonatos, eles ainda têm uma outra propriedade diferentona. Vocês viram que eu estou falando de carbonato e bicarbonato já faz meia hora, né? Isso cai para caralho, tá, gente? Nada que eu estou falando aqui é encheção de linguiça. Tudo isso aqui já foi tema de vestibular. Então, se aparecer alguma coisa envolvendo carbonato, bicarbonato, você pode ter certeza que vai estar por aqui. Os carbonatos e bicarbonatos, além de tudo, eles têm um outro problema. Eles são muito sensíveis a aquecimento.
Tem sal que quando você aquece não acontece porra nenhuma. Tipo NaCl. Você põe NaCl lá no fogo, ele fica lá. Se você esquentar demais, o máximo que pode acontecer é ele derreter. Agora, tem sal que você esquenta e ele decompõe. Ele decompõe. Esse aqui ele vai formar gás carbônico. Eu não vou colocar reação agora, tá? Mais água, mais óxido de sódio. Isso justifica porque que nos fermentos químicos, não no fermento biológico, mas no fermento químico, a gente tem a bicarbonato de sódio também. Tá? Você vai, põe lá, faz o bolo, põe o fermento na massa, aí vai para o forno. A hora que a massa começa a esquentar, essa reação ocorre. Na hora que essa reação ocorre, eu produzo, e é isso que faz a massa inflar. Tá? Além do bicarbonato de sódio, no fermento, a gente tem um outro sal também, KClO3. Ai, 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 vamos tentar dar um nome para esse sal, vai. Ih! TLO3 vem de qual ácido? HClO3. HClO3 é o ácido clórico, é o mãe. Então esse aqui é o clorato. Então é o clorato de potássio. Clorato de potássio. No fermento, isso aqui está lá dentro também. Tá? Isso aqui já não tem mais a ver com caráter ácido base. Quando eu esquento a massa, que o fermento está lá dentro, esse sal também tem essa termossensibilidade, vamos colocar dessa forma. Tá? Ele vai formar KCl mais O2. Tá? KCl mais O2. Aqui fica 2, 2 e 3. Essa reação é mais simplesinha. Ó. Aí o que, que faz a massa inflar? O2. Você quer ver uma pergunta tosca que pode aparecer? Por que, que o fermento biológico eu não posso esquentar direto? E por que, que o fermento químico eu preciso esquentar para ele funcionar? Fermento biológico. Vocês sabem como é que eu uso fermento biológico para fazer massa? Por exemplo, a gente usa para fazer pizza, para fazer pão. O fermento biológico, ele é um ser vivo. Então você põe na massa, deixa a massa descansar, ela infla e aí você assa. O fermento químico, que é o que a gente usa para fazer bolo normalmente, é aquele que a massa só vai esquentar a hora que for para o forno. Justamente porque são processos completamente diferentes. No fermento biológico, um organismo está fazendo um processo de fermentação. Então, se você botar no fogo, você mata o bicho. Você tem que esperar a massa inchar durante um tempo, ali você cobre ela, ela vai ficando cada vez maior, depois você põe no forno e aí o bichinho morre. Bichinho é foda, né? No fermento químico, não, são substâncias. Para você fazer o fermento esquentar, desculpa, inflar a massa, você precisa necessariamente esquentar. Então são processos diferentes, tá? Beleza? Hum, beleza esse negócio do fermento? Então, por enquanto, acho que dá para a gente já falar só sobre isso, né? Bom, aqui eu comecei, pessoal, dando exemplos de sais com caráter básico, né? Vamos falar dos ácidos agora. Sais com caráter ácidos. Eu nem lembro como é que eu escrevi isso. Bom, gente, vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Para que um sal tenha caráter ácido, desculpa, para que um sal tenha caráter básico, ele precisa sequestrar H+. Se eu usar esse mesmo raciocínio, o que, que um sal precisa ter para ser ácido? Ele precisa sequestrar não H+, mas o OH-. Tá? Então, são sais, vamos escrever aqui, ó. Sais que reagem com a água
sequestrando, aqui eu já vou colocar a palavra direto, sequestrando íons OH-. Vamos lá. Quem é o sequestrador do H+? Quem é sequestrador do H+? É sempre um ânion de um ácido fraco. É um ânion. Porque, gente, lembra que se eu vou sequestrar H+, o que o sequestrador precisa ter para grudar no H+? Ele precisa ser negativo. Então, quem sequestra H+, é ânion. Adivinha quem vai sequestrar o H-? É o cátion. Vou pegar um exemplo. O mais famoso deles. Geralmente, quando aparece questão de caráter de sal, e o cara quer usar um exemplo de um sal ácido, ele usa esse aqui, ó, ele é super famoso. Cloreto de amônio. O cloreto de amônio é usado para várias coisas, é usado para fazer fertilizante, um monte de coisa. Quando eu jogo o cloreto de amônio na água, primeira coisa que acontece, gente, amônio vai para um lado e o cloreto vai para o outro. Respira um pouquinho aqui, olha para cá, concentra. Por que que o cloreto não sequestra H+? Porque o cloreto não é de um ácido fraco. O cloreto, na hora que ele pegar o hidrogênio, ele vai formar HCl, não vai? Só que o HCl não é um ácido que gosta de ficar separado. Então, esse cara não sequestra. Agora, qual é o problema? O amônio. O amônio. O amônio, ele é um cátion proveniente de uma base fraca. Então, acontece o seguinte aqui. Quando esse amônio encontra uma molécula de água, essa reação está acontecendo, obviamente, dentro da água. Ao invés dele pegar o H+, ele não tem como pegar o H+, porque ele é positivo, né? Ele vai pegar o OH-. Na hora que ele pega o OH-, ele forma uma base fraca, que é o NH4OH. Essa base aqui, pessoal, desculpa, peraí, calma aí. Além da base, eu deixo o hidrogênio solto. Aqui, ó. Essa base aqui, pessoal, ela tem uma característica muito parecida com o ácido carbônico. O que eu quero dizer com isso? Essa base ela é instável. Então, tipo assim, você colocou o amônio dentro da água, tá cheio de molécula de água lá dentro. Quando o amônio arranca o OH-, ele forma NH4OH. Esse NH4OH imediatamente vira amônia e água. Essa reação ela acaba desprendendo gás. Agora, o que é mais importante para a gente dar dentro desse contexto é o seguinte: depois que a reação terminou, olha o que eu produzi lá dentro. H+. Então, eu vou dizer que o cloreto de amônio tem caráter ácido, porque quando colocado em água, produz H+. Ele é um sal de caráter ácido. Ele é um sal de caráter ácido. A gente ainda vai estudar essa reação, viu, pessoal, bem aprofundadamente. Se você ainda não entendeu tudo isso por completo, tá tudo certo. O que eu quis mostrar aqui é por que eu classifico um sal como ácido de base. Ou porque ele sequestra H+, deixando OH- livre, ou porque ele sequestra OH-, deixando H+ livre. A maioria esmagadora de vocês vai fazer uma prova de múltipla escolha em que você vai ter que tomar decisões rápidas.
Então, por exemplo, caiu um caminhão de ácido sulfúrico na lagoa. Eu quero desintoxicar a lagoa. Eu preciso de um composto de caráter ácido. Caiu um caminhão de soda cáustica na ribanceira. Eu preciso neutralizar aquela soda cáustica. Eu preciso de um composto ácido. Na hora que forem apresentados os compostos para vocês assinalarem as alternativas, vai ter ácido, vai ter base, mas vai ter sal lá no meio. Então, na prática, como que eu analiso o caráter de um sal? Análise rápida do caráter. Vamos lá. Aqui é onde você vai ter que confiar 100% na sua memória, tá, gente? Não tem outro jeito. Se você não tiver a memória do que é fraco, do que é forte, dá problema. O que você vai fazer? Você vai olhar para a alternativa e vai ver um sal lá dentro, na alternativa. Puta, NaCl. Para você analisar se o caráter é ácido ou base, o que você vai fazer? Você primeiro vai imaginar o seguinte: todo sal pode ser enxergado como um composto proveniente de uma base e de um ácido, concorda? Então, quando você olhar para a fórmula do sal, qual que é a dica? Tenta imaginar quem é a base e quem é o ácido que deram origem a ele. Então tá. Para eu produzir NaCl, eu vou usar NaOH e vou usar HCl. Então é mais ou menos assim. Você pode até criar uma historinha meio besta que ajuda a decorar. Você pode dizer assim, ó, o cloreto de sódio é o filho da base com o ácido. Tudo bem? O filho puxa mais a mãe ou puxa mais o pai? Hã? Depende. Por exemplo, eu puxei muito mais meu pai. Você pode até falar, ah, mas para mim eu só puxei minha mãe. Eu sou a minha mãe cuspido e escarrado, como diz. Aqui é o seguinte: o sal ele vai herdar o caráter do mais forte. Do mais forte. Esse cara aqui é uma base forte ou é uma base fraca? Forte. Ah, então ele puxou a mãe? Não, calma. E o ácido? É forte ou fraco? É forte também. Então ele puxou os dois. Significa que ele é um sal neutro. Ele não se comporta nem como ácido, nem como base. Se você jogar NaCl na água, o NaCl não altera a pH de nada. Porque ele simplesmente separa e ninguém sequestra nada. O Na não consegue sequestrar o cátion, o Cl não consegue sequestrar o ânion e nada acontece. Agora, imagina um outro ácido, desculpa, um outro sal. Cloreto de ferro 3. Solos ricos em ferro são ácidos. Solos ricos em alumínio são ácidos. Já ouviram essa frase ou não? Não? Nem geografia? Quem é a mãe e quem é o pai da criança? Quem é a mãe da criança? Obrigado, pessoal. Valeu. É o FeOH3. Essa é a mãe dele. É o hidróxido de ferro. Quem é o pai dele? Quem reagiu com o hidróxido de ferro para produzir o sal aqui? Foi o HCl? Vocês estão percebendo que eu estou fazendo a reação ao contrário aqui? Eu estou partindo do sal e tentando imaginar quem é o ácido e quem é a base. Aí eu vou classificar. Essa base aqui é fraca. E o pai dele é forte. Então qual é o caráter dele? Posso jogar isso aqui no lago se tiver caído um caminhão de ácido sulfúrico? Hã? Não. Isso aqui eu posso colocar se tiver caído um caminhão do quê? De bosta, né? De base, de base. Tá, ó, como ele tem caráter ácido, isso aqui é um sal de caráter ácido, tá? Outro exemplo.
Que sal é esse? Esse é o acetato de sódio. Lembra do acetato que eu coloquei lá no comecinho da aula? Esse é o acetato de sódio. Acetato de sódio. Então vamos lá. Quem é a mãe dele? É o hidróxido de sódio. A mãe dele é o hidróxido de sódio, que é uma base forte. O pai dele é o ácido acético. O pai dele é o ácido acético. Peraí. Que é um ácido fraco. Fraco. Ah, então, peraí. Esse sal puxou o pai ou a mãe? Ah, ele puxou a mãe, ó. Caráter mais forte. Então, esse ácido, esse composto, quando você colocar ele em água, ele vai se comportar como sendo um composto de caráter básico, tá? A princípio, como a gente vai responder questões de múltipla escolha, né? Onde você vai ter que basicamente escolher o sal, esse recurso aqui ele funciona bem, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho como que eu calculo o pH dessas coisas, tá? Mas isso é uma outra jogada, tá bom? Então, ó, o que que eu preciso que vocês coloquem de informação muito importante para estudar esse assunto, gente? Precisa criar na sua cabeça uma tabela, qualquer coisa, onde você consiga rapidamente classificar ácidos e bases como fortes ou fracos, tá? Se vocês tiverem dificuldade para montar essas reações, não estressem com isso por enquanto. A gente não vai focar muito nas reações, tá? O objetivo mais importante desse final de aula é você conseguir fazer isso aqui rápido, tá? Pega o sal, classifica o cátion, classifica o ânion, vê quem é mais forte e aquilo vai ser o caráter, tá bom? E só para fechar, antes que alguém faça também essa pergunta. Danilo, mas e se os dois forem fracos? Por exemplo, e se cair um sal, tipo assim, ó, NH4CN? Esse aqui é um sal complicado de analisar. Por quê? Porque o NH4 é o cátion de uma base fraca. O CN- é um ânion de um ácido fraco. Aí eu precisaria saber quem é mais fraco. O que isto quer dizer na prática? Não se preocupar, tá? Esse tipo de situação não vai aparecer, porque aí a gente não tem condição de avaliar sem outras informações, tá? Não estou dizendo que não dá para fazer isso. Dá para saber se o sal é ácido ou básico, tá? Aqui era caso 2, eu esqueci, gente, perdão. E aqui caso 3, tá bom? Tudo bem? Então é isso. Eu vou parar por aqui, tá? Semana que vem a gente continua na parte 2, só que com óxidos, tá? E é isso. Voltamos em 30 minutinhos. Ui! E aí, tudo bom?